Fala aí, meu jovem! Então, nosso segundo bloco aqui de aplicações de derivadas. Você acabou de ver aí no seu último bloco aplicações físicas da derivada, né? Então, eu já estou imaginando que você saiba derivar, que você tenha derivado direitinho todas as funções que a gente viu até agora, né? Vimos derivação implícita, vimos algumas derivadas que você tem que decorar, né? E agora a gente está falando das aplicações da derivada, né? Nós estamos falando das aplicações principais do cálculo de derivadas. E agora a gente vai falar sobre retas tangentes. Tudo bem? Tranquilo? Então faz o seguinte, desce para a tela aqui para a gente poder começar. Então, galera, nós já falamos disso, tá? Mas eu quero ser um pouquinho mais prático dessa vez, sem focar diretamente no conceito, né? O que seria uma reta tangente? Eu vou assumir que vocês já saibam, tudo bem? Tá tudo tranquilo? Show? Beleza. Então, vamos começar. Retas tangentes. Tudo começa, né, com a gente entendendo o que é uma reta tangente. Eu sei que o conceito a gente já viu, mas pelo menos para a gente poder se lembrar, tá bom? Eu vou criar uma função aqui, eu quero que seja uma função não muito simples, tá? Então, pode ser, por exemplo, a função... Pode ser o seno? Pode ser o seno. Ela não é nem tão simples, nem tão complicada, tá? Vamos dar uma olhada. O seno de zero é zero. O seno de π sobre 2 é 1. O seno de π é zero. Isso tudo você está sabendo, né, da aula de trigonometria. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o seno de 2π é zero. Vamos marcar o menos 1 aqui. Tarará. E aqui nós temos os nossos pontinhos. São os pontos do nosso gráfico, tudo bem? Seno de 3π sobre 2, menos 1. Seno de 2π é zero. Tá? Então, nós temos aí essa funçãozinha vermelha aí. Constitui o nosso seno. Tudo bem? Beleza? Beleza. Então, o que eu quero fazer? Agora que a gente conhece, né, já está olhando aí para o gráfico do seno, eu quero usar esse gráfico para auxiliar a gente. Tá legal? Então, como é que eu vou fazer isso? Em primeiro lugar, eu vou dividir isso aqui em duas telas para ter um mínimo de organização. Aí ele pergunta assim para você, presta atenção. Pergunta: ache a reta tangente, ache a equação da reta tangente ao gráfico de y igual a seno de x, ok? E ele sempre tem que dizer o ponto em que ele quer a tangência, tá? No ponto x igual a, vamos ver, pode ser π. No ponto x igual a π. Pronto, tá aí. Questão de prova, vamos supor. O que você faz quando isso acontece? Tem uma receita de bolo, tá? E eu quero te dar esse passo a passo. Então, vamos escrever aqui passo a passo. Vamos ver, então, gente. A gente já fez mais ou menos isso, né? Vamos fazer de novo, passo a passo. Qual é o primeiro passo? Derive a função. Esse é o primeiro passo. Como é que você deriva mesmo, professor? Aí tem aquelas regras todas de derivadas que a gente viu. Derivando o seno, o que a gente aprendeu? Que a derivada do seno é o cosseno. Primeiro passo, acabou, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, substitua o x de tangência,
que é esse aqui, que ele te deu, na derivada. Vamos fazer isso? Como é que fica? Cosseno de x, né? Só que ao invés de x eu escrevo π, porque ele quer saber a tangência em x igual a π. Cosseno de π, lá da trigonometria, a gente sabe que vale menos 1. Esse é o segundo passo. Tudo bem? Terceiro passo, professor. Vamos ver. Professor, olha só. Qual é o terceiro passo? Escreva a equação reduzida da reta e substitua o coeficiente angular. Só não entendi, não. Vocês podem explicar aí? Posso? Olha só. A equação reduzida da reta é essa. Anota aí. Se você não sabia, agora você sabe. Esse cara é chamado de coeficiente linear e esse m é chamado de coeficiente angular. Você vai simplesmente pegar o seu menos 1 e substituir no lugar do coeficiente angular. Vai ficar, então, menos x mais n. É isso, tá? Fez isso, acabou o terceiro passo. Tem só mais um passo. É o último, que é substitua um ponto da reta. Como assim, professor? É assim. Opa, foi mal. Eu quero saber a equação da reta tangente à curva, certo? Tangente significa que essa reta, quando passar aqui, ela vai lamber um pouquinho a curva e vai, né? Ela vai só passar. Só um pouquinho, né? Deixa eu colocar ela mais para perto aqui. Pronto. Se é tangente, então vai com certeza ter aquele ponto, né? Este ponto aqui, que é o ponto π0, pertence à equação dessa reta. Aí você vai fazer assim. Escreve a equação, menos x mais n, e substitui, né? Substitui o π no x e o y vira 0. Porque quando você substitui o x por π, o y vira 0. Tudo bem? Aí passa o menos π para o outro lado, fica n igual a π. Como é que ficou a equação da minha reta? Ficou assim. Y igual a... A gente chegou nessa equação aqui, né? Menos x mais n, só que n é π. Tá aí. Essa aqui é a equação da reta tangente. Tá bom? Galera, isso aqui, ó. Isso aqui é ouro para você. Tá bom? Uma coisa, nem sempre para resolver questão de reta tangente, você vai usar cálculo, tá? Mas tem questão que só assim mesmo. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Então, vamos lá. Já estou resolvendo mais uma questão do EFON. Calma aí, cadê? Aqui, ó. EFON 2017. A equação da reta tangente ao gráfico da função lá no ponto x igual a 0 é... Então, qual é o primeiro passo? Derivo a função. Derivo f' de x. Então, eu estou derivando 5 elevado a seno de x. Aí, vocês se lembram como é que faz isso? Isso aqui é uma função composta, né? Então, vamos tratar dela separada aqui, ó. 5 elevado a seno de x. Quem é a função que está fora? 5 elevado a x, né? Vimos isso hoje de manhã. E você, assinante, vimos isso há pouco, né? No vídeo anterior. E g de x é seno de x. Essa função é a função que está fora, essa função é a função que está dentro.
tá? É só você fazer a composta que você vai ver que vai dar certo, tá? Deriva f, professor. Lembra da fórmula? Como é que a gente deriva a elevado a x? É só repetir o a elevado a x e escrever ln5. Sim? Se fosse 6, ln6. Se fosse 81, ln81, tá? E qual é a derivada, professor, do seno? É o cosseno. E agora, o que a gente faz? Agora, você repete a sua derivada, substitua o x pelo g, e no final, multiplica tudo por g' de x, né? Como a gente cansou de ver hoje, né? Isso aqui é a minha derivada. Primeiro passo completo, tá? Perceba que o primeiro passo pode ser o mais difícil, né? Porque a gente precisa saber derivar, né? Você tem que rever a aula que a gente deu, tá? Segundo passo, substitua o x igual a zero na sua função. Como é que vai ficar? Vai ficar assim. 5 elevado a seno de zero vezes ln de 5 vezes cosseno de zero. Seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. Isso fica 5 elevado a zero vezes ln de 5 vezes 1, que dá ln5. Foi o segundo passo. Terceiro passo, escreva a equação da reta, equação reduzida, e substitua o m pelo que você encontrou. Então, isso vai ficar assim, ln5x. Tudo bem? Mais n. E o quarto passo, substitua o x e o y por um ponto da reta. Beleza. X igual a zero, o que acontece com o y? Vamos fazer aqui do lado. Quanto é que é f de zero? F de zero é 5 elevado a seno de zero, que vai dar 1. Então, o ponto 0, 1 faz parte dessa reta, porque a reta tangente nesse ponto contém esse ponto. Então, eu posso substituir o meu x por zero e meu y vira 1. Y, 1, substitui o x por zero, isso aqui morre, n é igual a 1. Substitui aqui, fica ln5x mais 1. Gabarito, letra A. Tá? Então, é assim que a gente acha equação de reta tangente a um gráfico. Beleza? Show de bola? Deixa eu voltar aqui. Cadê? Tá por aqui. Aqui. Bom, vamos fazer outro exemplo, né? Vamos fazer outro exemplo. Vamos lá. Exercício, professor. Pronto. Vamos lá, ó. Ache a área formada pela reta. Calma aí. Pelos eixos coordenados, melhor. Pelos eixos. Estou colocando a questão um pouquinho diferente, tá? Acha a área formada pelos eixos coordenados e a reta tangente a curva. Deixa eu ver. 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 1 em x igual a 1. Pronto, tá aí. Vamos lá, então? Primeiro passo. Deriva a função. Y igual a 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 1. Derivando, x ao cubo, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Então, isso vira 6x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. E derivada de constante morre, né? Beleza. Segundo passo, substitua o seu x na sua função. Tá? Então, substituindo, você obtém 6 menos 2
que é 4. Opa, ótimo, 4. Terceiro, lembra da equação reduzida e substitui o seu m pelo que você encontrou no segundo passo. Isso dá 4x mais n. E o último passo é assim, acha que ponto é esse, então substitui seu x por 1, isso vai ficar 2 menos 1 mais 1, né? Substituindo o x por 1, corta menos 1 com 1, isso deu 2. Isso significa que o ponto 1, 2 pertence à reta, né? X igual a 1, y igual a 2. Substituindo aqui, fica 2 é igual a 4 mais n. n é igual a menos 2. Então, a minha reta fica igual a 4x menos 2. Essa é a reta tangente. E aí, para a gente entender esse negócio de área, a gente vai ter que desenhar. Então, vamos desenhar? Vamos lá. Como é que essa reta se comporta? Esses são os eixos coordenados que a questão fala, né? Essa reta corta o eixo y em menos 2. Então, vamos lá. Menos 1, menos 2. Quando o x é 1, y dá 2, né? Assim que a gente acha equação de reta, né? E tá aqui. Essa é a função. Calma aí. Pronto, mirei e deu certo. Então, isso aqui é a reta 4x menos 2. Tudo bem? Vê que dá certo. Ó. Se você substituir o x por 1, 4 vezes 1, 4, menos 2, 2. E se você substituir o x por 0, dá menos 2 mesmo, tá? Agora, qual é a figura formada entre essa reta, esse eixo e esse eixo? Opa. E esse eixo? Tá aqui a figura aqui. É a única figura possível, né? E aí, professor, que figura é essa? É um triângulo, corta no meio, né? Aqui está o meio. Vou desenhar esse triângulo aqui em cima para você poder ver ele melhor. Ele é um triângulo retângulo. Isso aqui mede meio. Isso aqui mede 2. Não vá me dizer que é menos 2, tá? Ele quer a área. Então, é só calcular a área desse triângulo retângulo aí. Como é que é a área? Base vezes a altura sobre 2. Corta 2 com 2, isso dá meio. 0,5 unidades de área, tá? A área formada pelos eixos coordenados é meio. Tá legal? Tudo beleza, gente? Então, vamos lá. Máximos e mínimos. Essa é a segunda aplicação de derivadas. Então, vamos lá? Seja f uma função derivável. Derivável significa que ela admite derivada, tudo bem? Ou seja, f é uma função derivável. Então, as raízes da equação... Calma aí. As raízes da equação f' de x igual a 0 são os pontos máximos mínimos e de sela da equação. Já vamos entender, sim? Deixa eu só envolver isso aqui. Então, primeiro o senhor escreve, eu não entendo, depois eu entendo, né, professor? Isso. Então, vamos começar. Primeiro, deixa eu pegar aquela função. Qual era a função mesmo? 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 1. Vou usar essa função mesmo. 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 1. Vamos tentar esboçar o gráfico dela, sim? Vamos tentar?
O que a gente já viu no trecho anterior? Quanto deu a derivada mesmo? Como é que é? Deu isso aqui? X é 0. Não, essa é uma escolha ruim. Vai ficar difícil de desenhar. Deixa eu construir outra aqui. X ao cubo menos x ao quadrado mais 1. Pronto. Essa aí eu acho que é um pouquinho melhor. Então, eu vou construir esse gráfico aí, tá? E eu vou construir meio que na intuição, ok? Vamos ver se a gente consegue. Então, pelo poder mágico da edição, você acabou de ver isso aqui aparecendo para você. Então, vamos lá. Vamos começar a marcar alguns pontos aí. Em primeiro lugar, eu vou marcar x igual a 1. 1 menos 1, 0. Mais 1, 1. Então, esse ponto aqui faz parte da minha função. Se você substituir o x por 0, 0 menos 0, 0, vai dar 1 também. Tá? Vamos substituir o x por meio, só para você ver o que acontece. Se você substituir o x por meio, isso aqui vai dar 1/8. Isso aqui vai dar 1/4. Isso aqui vai dar 1. 1/8 menos 1/4 dá... menos 1/4? Isso. Né? Porque 4 menos 8... Não, é menos 1/8, perdão. Deixa eu fazer a conta aqui, ó. 4 menos 8 sobre 32 mais 1. Isso é menos 4 menos 1/8 mais 1, que é igual a 7/8. 7/8 está mais ou menos por aqui, né? Então, quando você substitui o x por meio, 7/8 está tipo por aqui. Quase 1. Então, desce um pouquinho aqui e depois sobe de novo. Quando você substitui o x por 2, 2 ao cubo, 8, menos 4, 4, mais 1, 5. Então, vai subir até aqui. Opa, no 2. Se você substituir por 3, isso vai começar a subir. Então, você já sabe que daqui para cá a função só cresce. Tá vendo aí? A função cresceu, 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 cresceu. Certo? Tranquilo? Isso aqui é tipo meio, né? Beleza. Tá, não sei se está bem no meio aqui, mas beleza. Agora vamos mais. Menos 1. Se eu substituir aqui por menos 1, vai ficar menos 1, mais 1. Corta, corta, isso dá menos 1. Então, essa função fez isso. Aí, se eu substituir por menos 2, vamos fazer só mais 1. Aqui vai ficar menos 8, menos 4, mais 1. Isso vai descer bastante, né? Então, não vou nem fazer. Isso vai fazer isso. Então, esse gráfico ele fica mais ou menos assim. Tá bom? Beleza. Agora, pega essa função aqui e deriva, sim? Vamos derivar? 3x ao quadrado menos 2x, né? Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. Então, temos aí nossa função. Tá? Beleza. Pega essa função igual a 0. Aí você vai encontrar alguns valores de x. Vamos ver? Coloca x em evidência. Isso dá 3x menos 2. X igual a 0 é uma solução. E 3x menos 2 pode ser 0 também. 3x é igual a 2. X é igual a 2/3. Agora eu quero que você veja a sutileza disso que a gente encontrou. Sabe o que significa isso? Significa que em x igual a 0 e em x igual a 2/3, a função é ou máxima, ou mínima, ou tem um ponto de sela. Máximo é quando ela para de subir e desce. Isso é o que nós chamamos de um máximo. Mínimo é quando ela para de descer e sobe. Isso aqui é o que a gente chama de um mínimo. E ponto de sela é assim, ela está subindo, dá uma invercada aqui e continua subindo. Este ponto aqui é chamado de sela. Isso aqui também. Ela pode estar descendo e para de descer e desce de novo. Isso aqui é uma sela. Não é nem mínimo nem máximo, é uma sela. Então, ponto máximo, ponto mínimo e ponto de sela. Onde é que está o ponto
mínimo dessa função? Mais ou menos por aqui. Isso significa que não está bem no 1/2, está no 2/3. Significa que aqui essa função não é bem assim. Ela sobe para aqui e desce. Este ponto aqui é um máximo e este ponto aqui é um mínimo. É um máximo local e um mínimo local. Por que um máximo local? É porque a função cresce depois, né? Ela vem, chega aqui, chega no máximo dela, desce e depois sobe de novo. Por isso que é um máximo local. É tipo assim, se a função faz isso, isso aqui não é o máximo dela, porque ela chega a subir mais de novo, mas é um máximo local. Isso aqui é um mínimo local. O que isso quer dizer, gente? Sobe aqui comigo para eu poder te explicar. O que acontece é que as funções, elas às vezes estão subindo e param de subir e descem. Ou elas estão descendo, param de descer e sobem. Quando você pega essa função, deriva e iguala a zero, as soluções dessa equação que você criou são justamente as abscissas desses pontos em que a função para de subir ou para de descer. São o máximo e o mínimo da sua função. Então, se eu quero achar máximo e mínimo local de uma função, eu pego essa função e igualo a zero. Deixa eu te mostrar como isso funciona. Desce aqui comigo para você ver. Se fosse, por exemplo, essa função aqui, ax² mais bx mais c, deriva aí. Vai ficar assim, derivada de x² dá 2x, então isso fica 2ax. Derivada de bx é b. Pega isso aqui e iguala a zero. Olha o que vai acontecer. Vai ficar 2ax é igual a menos b, x é igual a... O que é isso aqui? X do vértice, né? Isso aqui é x do vértice. Sobe aqui comigo. É justamente o ponto aonde a parábola deixa de subir ou deixa de descer. Tá descendo, parou. X do vértice. Tá subindo, parou. E x do vértice. E o que é o x do vértice? A solução da equação derivada igual a zero, tá? Então, essa é uma interpretação da derivada. Deixa eu te mostrar mais alguns exemplos, tá? Desce aqui comigo para você ver. Vamos lá? Então, olha só. Tá aqui meu eixo y, tá aqui meu eixo x. Eu vou desenhar o seno de novo, tá? Π sobre 2. Π. 3π sobre 2. 2π. Você lembra como é que é o seno? Ele vai de 1 até menos 1. Tá? Começa no 0. Aí o seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Seno de 2π é 0. E aí nós temos a nossa função seno novamente. Essa é a função seno. Eu estou fazendo ela de 0 até 2π. Tá? Estou interessado na primeira volta só. Tá? Por simples exemplo. Agora, pega o seno de x e deriva. Vamos lá? Derivando, você encontra cosseno de x. Agora, pega cosseno igual a zero. Sim, cosseno de x igual a zero. Quais são os pontos em que o cosseno se anula? Você lembra? Na primeira volta tem 2 pontos. O cosseno é nulo em π sobre 2 e o cosseno é nulo em 3π sobre 2. Tá? Então, a solução de derivada igual a zero deu π sobre 2, 3π sobre 2. Dá uma olhada nesses pontos no gráfico. π sobre 2, máximo. 3π sobre 2, mínimo. Ponto máximo local. Ponto mínimo local. Tá? Ou seja, quando você pegou a sua função seno, derivou e igualou a zero, o que você encontrou com isso são os pontos de máximo e mínimo da sua função. Tá? Então, isso é bem útil para você encontrar justamente pontos de máximo e pontos de mínimo da sua função. Beleza? Sobe aqui comigo. Então, questões de máximos e mínimos. A EFON não costuma cobrar isso, tá?
Quem cobra mais isso é Escola Naval, IME, ITA e blá, tá? Então, não se preocupe muito com isso, tá? Depois você vai ter que se preocupar quando a gente começar a fazer as questões da escola, tá? Mas por enquanto não, tá? Por enquanto a gente tá lidando só com isso. Lembrando... eu esqueci de falar uma coisa. Os pontos de Sela, que a gente falou aqui agora, também são chamados de pontos de inflexão. Um ponto, ele vai ser chamado de inflexão quando a função muda de comportamento a partir daquele ponto. Então, vamos lá, ó. A função está subindo, fica retinha e depois sobe de novo. Ela mudou o comportamento dela ali no meio, ela não estava mais subindo. Existem 3 comportamentos para uma função. Ficar reta, subir ou descer. A função está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, ficou reta. No ponto em que ela ficou reta, a gente chama aquele ponto de inflexão, tá? Por que que isso funciona? Isso funciona, dizendo mais formalmente, é porque a derivada, ela é o coeficiente angular da reta tangente à curva. A gente falou isso já algumas vezes, né? É o coeficiente angular, né? Beleza. Em que pontos que o coeficiente angular é nulo? Desce aqui para eu te mostrar. Em que pontos, vou desenhar de abóbora. Verde. Nesse ponto aqui, o coeficiente angular é nulo. Nesse ponto aqui, o coeficiente angular é nulo. Nesse ponto aqui é nulo. Nesse ponto aqui é nulo. Aqui é nulo, nulo. Então, quando a reta é paralela ao eixo x, eu tenho o coeficiente angular nulo, certo? O que significa que pegar a equação e igualar a zero é o mesmo que encontrar os pontos em que o coeficiente angular é nulo, de forma que os pontos máximos e mínimos têm tangência nula. Certo? Por exemplo, esta função aqui. O que você me diz sobre a derivada dela? Vai ter quantas soluções? 1, 2, 3, 4. Existem só 4 pontos onde o coeficiente angular é nulo. Portanto, quando você pegar essa função, derivar e igualar a zero, você vai encontrar 1, 2, 3, 4 soluções. Tá? Por quê? Porque ele vai encontrar cada uma das abscissas dos pontos de tangência. Tá? Qualquer outro ponto, o coeficiente angular não é nulo aqui, ó. Tem ângulo. Esse ponto aqui tem ângulo. É um ângulo obtuso, tangente negativa, e por aí vai. Aqui vai uma dica para o estudante que está tentando aprender isso aqui e está achando dificuldade na parte de coeficiente angular, reta. Sobe aqui comigo para eu te dar essa dica. A dica é a seguinte, dá uma boa olhada em geometria analítica, tá? Em geometria analítica reta, especificamente reta. Quando começar a falar de coeficiente angular, quando começar a falar de como é que você acha a equação de uma reta, né? Reta determinada por 2 pontos, dá uma olhada lá, porque é essencial para a gente entender isso aqui que a gente está conversando agora. Quero mostrar um negócio para vocês, sim? Bom, vamos lá. Desce na tela aqui comigo. Seguinte, gente, eu vou utilizar um aplicativo agora, tá bom? Um aplicativo que vai ajudar a gente, né? Porque senão eu ia ter que desenhar, eu ia ter que ficar desenhando isso o tempo todo e assim fica melhor, tá? Eu vou criar uma função aqui pra gente, tá? Dá uma olhada nessa função que eu vou criar. Exercício. Exemplo. A função x ao cubo, vou botar x à quinta. Não, é melhor x ao cubo mesmo. Menos 2x ao cubo, melhor ainda. 2x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 3x menos 1. Pronto.
Tá aí. Talvez só o menos 1. Pronto. Essa função aí. Vamos derivar essa função. Eu vou derivar essa função, tá? Isso vai dar 6x ao quadrado menos 24x menos 1. Certo? Mas ela ficou... Não, eu quero uma que tenha raiz, caramba. Deixa eu construir uma aqui que tenha raiz. Raiz bonitinha. X ao cubo sobre 3 menos 3x ao quadrado mais 8x mais 1. Pronto, essa aí tem raiz bonitinha. É difícil criar exemplo assim de cabeça, gente. Pronto, essa aqui saiu. Então, derivando. Isso fica 3x ao quadrado sobre 3 menos 6x mais 8. A derivada de 1 morre, né? E tá aí. Excelente. Corta 3 com 3. Essa é a derivada. X ao quadrado menos 6x mais 8. Agora, vamos igualar isso a zero. Sim, igualei a zero. Resolve isso aqui, dá para fazer por soma e produto, né? Tem duas soluções. 2 e 4. Eu acabei de encontrar duas soluções para isso aqui. Toma cuidado para você não achar que isso é raiz do polinômio, tá? Não. Isso é raiz da derivada, que agora eu quero explicar para você, mostrar para você graficamente o que isso aqui significa. Presta atenção que eu vou te mostrar agora, tá? Eu só preciso copiar lá a nossa função. É x ao cubo sobre 3. X ao cubo sobre 3. Tá maiúsculo, não sei porquê. X ao cubo sobre 3. Menos 3x ao quadrado. Menos 3x ao quadrado. Mais 8x. Mais 1. Tá aí. Tá aí a nossa função. Deixa eu dar uma mexida nela aqui. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho ferramenta mão livre aqui. Eu acho que tem. Eu acho que essa edição aqui já tem. Olha, já tem aqui. Eu consigo escrever, rapaz. Olha, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu vou escrever de novo, só porque agora que eu sei disso, fica melhor. X ao cubo sobre 3, menos 3x ao quadrado. Bem melhor do que ficar desenhando, né? Lá. Mais 8x. Mais 1. Beleza, temos aí a nossa função. Quais foram os valores que a gente achou aqui? A gente achou 2 e 4, certo? Dá uma olhada no 2 e dá uma olhada no 4. E você vai finalmente entender o que eu estava querendo dizer. Olha aqui o 2. E olha o 4. Máximo local, mínimo local. Isso aqui é um ponto de máximo local. E isso aqui é um ponto de mínimo local. A partir daí a função cresce e a partir daqui a função só decresce. Tá? Então percebam que o ponto 2 e o ponto 4 que a gente encontrou quando a gente derivou aqui não são mais do que os pontos em que a função para de subir e começa a descer, ou para de descer e começa a subir. Tá legal? Beleza? Então, essa função que você está vendo aí não é mais do que um exemplo de aplicação do máximo e mínimo local da derivada, tá? Então, novamente, pegou a função, igualou a zero, quando você desenvolver essa solução, o que você vai encontrar são os pontos de máximo e mínimos locais. Bom, em paralelo a isso, a gente tem que falar um pouquinho sobre concavidade, tá? Isso também nunca caiu para EFON, só para a Escola Naval e MIITA, mas a gente precisa saber, tá?
Então, eu vou utilizar essa função aqui mesmo, porque ela tá boa, né? Você percebe que a gente tem um gráfico legal. Eu vou usar essa função aí mesmo. Tudo bem? Queria que esse... Tá. Não se liga nesse ponto aqui não, tá? Eu não tô conseguindo apagar ele. Por algum motivo. Mas tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Então, para você falar de concavidade, o que é concavidade? Vamos dar uma lembrada? Concavidade. Existem dois tipos de concavidade. Concavidade voltada para cima e concavidade voltada para baixo. Isso aqui é concavidade voltada para cima. E isso aqui é concavidade voltada para baixo. Em termos de derivadas, quem determina a concavidade é a chamada derivada segunda. Vamos entender o que significa isso. Derivada segunda é você derivar e depois derivar duas vezes. Vamos usar esse exemplo aqui? Vamos lá. Quando eu derivei uma vez, deu isso. Se eu derivar outra vez, vai ficar assim, x ao quadrado menos 6x mais 8. Vou derivar mais uma vez, então isso fica 2x menos 6. Então, a gente acabou de encontrar a derivada segunda. Isso é uma função do primeiro grau, isso é uma reta. É uma reta assim, né? Que cruza o eixo x no ponto 3, porque é a raiz dessa solução aqui, né? Se você substituir o x por 3, isso aqui morre, né? Isso aí você tem que saber, tá? Isso aí é lá na matéria de função do primeiro grau, ok? Daqui para frente ela é positiva, daqui para trás ela é negativa. Se você tiver dúvida nisso aqui, não se esquece de ir lá no vídeo de funções para você dar uma olhada, tá? Então, o que ele está me dizendo aqui é que antes do 3, essa função é negativa. Então, vamos escrever isso. Antes do 3, a função é negativa. Depois do 3, a função é positiva. E aí vem a grande regra, gente. Quando a derivada segunda for positiva, a concavidade está voltada para cima. Quando a derivada segunda for negativa, a concavidade está voltada para baixo. Então, o que ele está me dizendo é que antes do 3 a função está assim, e depois do 3 a função está assim. Vamos dar uma olhada? Eita, apagou a porcaria da função. Pronto. Dá uma olhada no que acontece antes do 3. O 3 está aqui. Isso aqui é ponto de inflexão. É onde a função para de descer e volta a subir, né? Aqui, ó. Ela está com a concavidade voltada para baixo. E a partir deste ponto, ela passa a ficar com a concavidade voltada para cima. Tá certo? Todo mundo vê isso? Olha só, deixa eu trazer a função para cá. Nesse trecho, concavidade para baixo. Nesse trecho, concavidade para cima. Este ponto aqui é um ponto de inflexão. Por quê? Porque até aqui, até este ponto aqui, a função estava com a concavidade para baixo. A partir daqui para cima. Antes, derivada segunda negativa. Depois, derivada segunda positiva. Tudo bem? Então, sobe aqui comigo. Quando você quiser inferir sobre concavidade, deriva sua função duas vezes e depois que você derivar a sua função duas vezes, você analisa os sinais da sua função. Tá bom? Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo. Desce aqui na tela comigo. Eu coloquei aqui duas telas justamente para a gente ter bastante exemplo, tá? Deixa eu criar uma função aqui. Galera, beleza. Pelos poderes mágicos da edição, temos aqui um exemplo. Acabei de criar esse exemplo, tá? Eu quero saber em que pontos... Então, vamos supor que a questão pergunte isso. Quais são os intervalos em que essa função está com a concavidade
para baixo. Tá aí. E aí, o que você faz? Quando vocês ouvirem o termo concavidade nesse quesito de cálculo, já deriva 2 vezes a sua função. Vamos derivar? Deriva aqui, vai ficar assim, x à quarta vira 4x ao cubo, certo? X ao cubo vira 3x ao quadrado. X ao quadrado, a derivada de x ao quadrado, nós vimos já, né? 2x. E a derivada de 8x é 8, tá? Corta 4 com 12, isso aqui vira 3. Corta 3 com 6, isso aqui vira 2. E aí isso ficou assim, x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2 mais 10x, ficou faltando 7, perdão, mais 10x mais 8. E essa é a primeira derivada, tá? Se ele te perguntasse máximo e mínimo, você parava aqui, já igualava a zero e resolvia esse polinômio, tá? Mas ele não está perguntando sobre máximo e mínimo. Ele está perguntando sobre concavidade, então você deriva mais uma vez. Então, sobe aqui comigo. Então, tá aqui o bizu. Para que serve a primeira derivada? Para achar máximo e mínimo. Para que serve a segunda derivada? Para achar concavidade. Intervalos de concavidade. Beleza? Desce aqui comigo, então. X ao cubo deriva, vai dar 3x ao quadrado. X ao quadrado deriva, vai dar 2x. Derivada de 10x é 10 e derivada de 8 morre. Corta 3 com 3, corta 2 com 2. A derivada segunda é x ao quadrado menos 7x mais 10. Tá bom? Isso é uma parábola com a concavidade voltada para cima, né? Porque o a é positivo. As raízes são 2 e 5. Né? 2 números que somados dão 7, multiplicados dão 10. 2 e 5. Então, a função é positiva aqui e negativa aqui. Isso significa que quando x é menor que 2, concavidade voltada para cima, né? Positivo significa para cima. Entre 2 e 5, concavidade voltada para baixo. E eu não estou falando dessa parábola, eu estou falando da função, tá? Esquece a parábola. E quando x é maior que 5, concavidade voltada para cima. Então, gente, esses sinais aqui, eles te dizem como que essa função, tá aqui do lado, né? Como que essa função se comporta. Isso significa que essa função vai começar com a concavidade voltada para cima, aí no meio ela vai ficar com a concavidade voltada para baixo, e aí depois ela vai passar a ter a concavidade voltada para cima de novo, tá bom? Então, qual é o intervalo? Entre 2 e 5. Se quiser colocar o menor ou igual aqui, não faz diferença. Então, quais são os intervalos? Só um. Entre 2 e 5. Beleza? Então, gente, esses são os intervalos de crescimento e decrescimento da nossa função. Tranquilo? Bom, então, novamente, derivei termo a termo. Então, 3x ao quadrado, aqui ficou 2x, plá, plá. Cortei o 4 com 12, aqui virou 3. Cortei o 3 com 6, aqui virou 2. 10x, lá, lá, lá. Aí aqui 3x ao quadrado, corta 3 com 3, corta 2 com 2, menos 7x mais 10. E aí, esta função aqui, esta expressão aqui, ela é suficiente para que a gente consiga achar os intervalos de crescimento e decrescimento da nossa função. Tá legal? Então é assim que a gente lida com concavidades, pontos de inflexão, essas coisas. Beleza? Tranquilo? Sobe aqui comigo então. Então, gente, esse trecho que a gente está fazendo isso é um trecho que pode te causar algum caos, né? Ele é difícil, né? Mas faz parte, a gente tem que passar por essa dificuldade, tá? Você vai ter que rever esse vídeo, eu já estou te afirmando isso. Você vai ter que ver e rever várias vezes. E vai ter um momento que você vai falar assim, olha, entendi finalmente, né? E aí, quando isso acontecer, você vai olhar para cálculo e falar, quem dera que tudo fosse igual a cálculo, porque tem bastante teoria para te resguardar. Diferente de análise combinatória, probabilidade, que isso não acontece.